Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Chegou mais um momento de esperança e nesta oportunidade vamos refletir sobre o tema Jesus é a única saída para a crise. E por favor, não deixem de compartilhar essa mensagem de esperança com os seus amigos. Meus amigos, a Bíblia nos conta que um dia Jesus e os discípulos encontraram pelo caminho um cego de nascença pedindo esmola. E eu não sei se todos vocês sabem, mas uma pessoa cega nos dias de Jesus era uma pessoa condenada a pedir esmola para o resto da vida. Era uma coisa muito triste. Hoje, em nosso tempo, a ciência evoluiu muito, que ser cego é mais um desafio do que um problema. Como todos nós sabemos, o sistema de leitura Braille revolucionou o mundo escuro dos cegos, de tal maneira fazendo com que hoje um cego tenha um papel ativo na sociedade. Hoje em dia é possível nós encontrarmos pessoas com deficiência visual que têm uma vida ativa, como por exemplo, advogado, professores, artistas, cantores e atletas. Então hoje uma pessoa cega tem uma facilidade para desenvolver atividades de forma que ela participe ativamente da vida social. Mas nos dias de Jesus não era assim. Uma pessoa cega nos dias de Jesus era uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem futuro, era uma pessoa condenada a viver num canto e morrendo à míngua. E o relato bíblico nos diz que quando Jesus viu aquele cego de nascença, Jesus teve compaixão dele. Jesus ficou comovido e Jesus curou aquele cego, de maneira que ele passou a enxergar as coisas desse mundo. Mas uma coisa que nos chama a atenção nessa história que a Bíblia nos traz foi o fato dos discípulos de Jesus acharem que uma pessoa cega ou o sofrimento humano fosse como que um castigo de Deus. Tanto é que os discípulos fizeram uma pergunta que muitas pessoas, quem sabe, fariam hoje. Essa pergunta está registrada ali no Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 2 e verso 3. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus amigos, através dessa história, Jesus nos ensina que para Deus os problemas da humanidade são oportunidade para que Deus possa agir em nosso favor. Enquanto que o homem se preocupa em fazer política com as dificuldades humanas, Jesus procura mostrar o amor que Deus tem para com cada ser humano. Enquanto que para o ser humano as dificuldades é um motivo para fazer política, para Jesus é diferente. Hoje, às vezes, o problema de uma pessoa é analisado até em laboratório. As pessoas fazem política de muitos fatos que assolam a nossa sociedade. Mas, para Deus, as nossas dificuldades são motivos para que Ele possa manifestar o seu amor, o seu carinho, a sua misericórdia, a sua bondade. A resposta que Jesus deu aos seus discípulos com respeito ao sofrimento humano tem deixado muitas pessoas indignadas. Por que que as pessoas ficam indignadas? Muitas chegam até a perguntar: como é que pode Deus permitir que uma criança nasce com um problema físico, com doenças,
para depois mostrar a sua bondade, a sua misericórdia na vida dessa pessoa, não devemos nem pensar uma coisa dessa, nem imaginar que Deus permite que uma pessoa nasce doente para depois então ele manifestar a sua bondade na vida da pessoa. Nem pensar isso. Jesus quis dizer uma outra coisa. Meus amigos, na palavra de Deus não há erros. E quando alguém encontra erros na palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que o erro não está na palavra. O erro está na interpretação. Por isso, quando encontramos uma situação na Bíblia em que nós não entendemos, é necessário procurar uma boa tradução. Se é no Velho Testamento o assunto, procurar uma tradução no hebraico. Se é no Novo Testamento, olhar o original no grego ou no aramaico. Porque se nós encontrarmos um erro na palavra de Deus, ela deixa de ser a palavra de Deus. Aí, então, não se pode mais confiar na Bíblia. Então, as dificuldades que nós encontramos nos textos está na tradução, na interpretação do ser humano, e não interpretação da própria Bíblia. E quando nós analisamos essas palavras de Jesus sobre o cego, nós entendemos que Jesus disse que não foi da vontade de Deus que aquele cego nascesse com a deficiência visual. Mas Jesus quis dizer, já que ele nasceu cego, então Deus vai se manifestar na vida dele. Deus vai mostrar na vida dele o poder que Deus tem para curar, para restaurar, para fazer tudo de novo. Notem que Jesus disse, nem ele pecou e nem os seus pais. Isso quer dizer que quando uma pessoa nasce com um problema, a culpa não é dos pais, a culpa não é da pessoa, mas a culpa é do pecado. Os problemas que existem nesse mundo são problemas que vêm do pecado. E Deus muitas vezes leva a culpa. Deus não tem culpa de nada. Deus disse a Adão e Eva naquele dia lá no jardim, não comam dessa fruta, porque se vocês comerem, vocês vão trazer problema para a vida de vocês. E eles teimaram e comeram. Assim acontece em nosso mundo hoje. As pessoas desobedecem a Deus, as pessoas criam situações difíceis e depois quer culpar a Deus pelo problema que surgiu. Então Jesus disse aqui que aquele moço nasceu daquele jeito, não foi da vontade de Deus. Mas já que ele tinha nascido cego, então Deus iria manifestar na vida dele o poder de Deus. E a Bíblia nos revela que Deus não é o autor do mal. Deus é a fonte de todo o bem. Mas a Bíblia também nos revela que o mal se originou com Lúcifer, no coração de Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus. Então, o diabo, sim, é o causador de todo o mal que existe nesse mundo. Mas a boa notícia que a Bíblia nos dá é que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio neste mundo para mostrar que Deus é Deus, que Deus está acima de todos. E eu quero fazer um paralelo, se você me permite. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 11, o apóstolo Pedro nos diz que quando um cristão deixa de crescer na fé, quando um cristão deixa de crescer no conhecimento da palavra de Deus, quando o cristão deixa de crescer na prática da piedade e da misericórdia, quando o cristão não consegue ter o domínio próprio, quando o cristão perde o interesse pelas coisas de Deus, sabe o que o apóstolo Pedro nos diz? Ele diz que uma pessoa desse jeito é uma pessoa cega, cega espiritual. Você acho que já viu pessoas cegas espirituais. A pessoa tem de tudo na vida,
mas ela não vê a sua realidade, que ela é pecadora, que ela precisa do perdão de Deus, que ela precisa de Jesus. E nesse caso da cegueira espiritual, meus amigos, só Jesus é a solução. Só Jesus pode resolver o problema espiritual da vida de uma pessoa. E ao terminar esta reflexão, eu quero dizer para você que está me assistindo, se você está passando por uma crise existencial, se você já perdeu as esperanças, se você não tem mais motivação para prosseguir na caminhada cristã, eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que a única solução é Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Jesus é aquele que conhece toda a nossa vida. Ele sabe tudo, Ele vê tudo e Ele pode tudo. Só Jesus pode nos ajudar nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Só Jesus é que pode nos tirar da crise que enfrentamos. E é por isso que nesse momento eu quero convidar você para orar comigo. Só Deus é que pode nos dar força, nos fortalecer. Só Deus pode fazer um milagre que nós precisamos na nossa vida, assim como aconteceu naquele rapaz. Ah, se Jesus não tivesse passado por aquele caminho onde estava aquele cego, mas ao encontrar-se com Jesus, Jesus mudou a vida dele. Assim Jesus também deseja mudar a vida de cada um de nós, mas para melhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos anima a sempre confiar nas Tuas promessas, confiar na Tua graça, no Teu poder. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para vir a este mundo e desfazer as obras do maligno. Muito obrigado porque Jesus é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos dar a cura, nos dar o perdão, nos dar a salvação. Querido Pai, nós aprendemos na aula de hoje que quando nós nos afastamos de Ti, quando não temos desejo de orar, de ler a Bíblia, de fazer as coisas certas, é porque nós somos cegos espirituais. E Jesus é que pode restaurar a nossa visão espiritual. Por favor, venha ao nosso encontro. Assim como o Senhor foi ao encontro daquele cego de nascença e o curou. Que o Senhor também possa trazer cura para nossas doenças, mas principalmente que o Senhor nos cure da nossa cegueira espiritual, para que possamos ver as boas coisas da vida. O Senhor abençoe todos os nossos amigos, os nossos irmãos, e ajuda-nos a permanecermos ao Teu lado, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos estas bênçãos. Amém.